por mais que a gente selecione o instrumento mais adequado para o tipo de medição a ser realizado, erros podem acontecer. E a maioria dos erros estão relacionados a um posicionamento incorreto do paquímetro em relação à peça, um excesso de pressão que é realizado na hora da medição. Com o dedo polegar, a gente movimenta o cursor do paquímetro. Se por acaso a gente utilizar muita força para realizar o contato do instrumento com a peça, o instrumento acaba se deformando e fornece uma dimensão diferente da real. Problemas de visão de quem está manipulando o instrumento também podem acarretar erros de medida, além de um posicionamento incorreto do paquímetro em relação ao campo de visão do operador. Isso acarreta um erro muito famoso que a gente vai falar no final do vídeo. Na hora da medição externa, a gente pode perceber que os bicos do paquímetro eles possuem um afinamento na sua extremidade. Esse afinamento serve para que a gente consiga introduzir o paquímetro em regiões difíceis nas peças. Todavia, essa região mais fina é muito propensa a desgaste. Então, na hora de realizar a medição, é importante tentar usar a região mais grossa do bico do paquímetro, porque essa região se desgasta menos. Por isso que esse daqui seria o procedimento correto a ser utilizado. Na figura de cima, para realizar a medição externa, está sendo utilizada justamente essa região mais fina do bico do paquímetro, que está mais propensa a desgaste. Esse desgaste acaba se transformando em um erro na medida que a gente encontra na peça. Além disso, é necessário que os bicos do paquímetro estejam posicionados a 90 graus em relação à peça que a gente está realizando a medição. Se por acaso esses bicos do paquímetro estiverem inclinados, a gente também vai encontrar uma medida diferente da medida real da peça. Quando formos utilizar a haste de profundidade, também devemos observar esse ângulo de 90 graus. Então, o posicionamento do paquímetro deve ser sempre 90 graus em relação à face de referência. Se por acaso deixarmos o paquímetro inclinado, também vamos obter um erro na hora de verificar qual a medida da peça. Além disso, é interessante, sempre que possível, utilizarmos a medição de ressaltos do paquímetro, utilizar aquilo que a gente chamou de testa do paquímetro, essa parte frontal do paquímetro. Acontece que quando a gente utiliza essa região, o instrumento fica melhor apoiado na peça e é mais fácil a gente conseguir essa perpendicularidade, esses 90 graus na hora da medição. Então, sempre que possível, a gente deve tentar optar por utilizar essa configuração do paquímetro, no lugar de utilizar a haste de profundidade. A haste de profundidade deve ser usada apenas em furos estreitos, onde não é possível utilizar essa região frontal do paquímetro. Essas saliências das peças, que a gente chama de ressalto, que não é um furo propriamente dito, é só uma diferença de altura, para medir essas saliências a gente deve sempre utilizar a face frontal do paquímetro. Quando formos fazer medições internas, principalmente de furos de superfícies cilíndricas, a gente deve utilizar as orelhas do paquímetro sempre na região central do furo. Se por acaso, na hora de medir um diâmetro de uma peça, as orelhas do paquímetro não estiverem exatamente na região central do furo, a gente vai obter um valor errado desse diâmetro. Se por acaso as escalas, o nono, estiverem posicionados de maneira inclinada em relação ao operador, pode dar uma falsa impressão na hora da medição. Se por acaso o instrumento estiver inclinado, como nesse caso aqui, pode dar a impressão que é um outro traço que coincide.